Fala comigo, galera. Bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Fala Comigo Podcast. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é meu amigo há muito tempo. Acho que a gente se conheceu, eu devia ter uns 13 anos. Sim. E agora tem 27, só para quem quiser ter uma noção do tempo. Esse aqui é meu querido amigo, gastrônomo, biomédico. Você é biomédico? Biotecnologista. Biotecnologista, escritor. O cara é cabuloso. Mas hoje a gente vai falar bastante sobre escrever livros, processo criativo, sobre o livro que ele escreveu. Esse é meu convidado, Guilherme Pons. Como é que você está, Guilherme? Sim, Reila. Bom te receber aqui no meu podcast. Obrigado. Gui, queria que você falasse um pouquinho de você para introduzir um pouquinho para a galera, para eles conhecerem mais ou menos Uhum. você, o que você faz, como você está no seu momento atual de vida, porque você é multifunções, né? É. Não dá para confiar no que você está fazendo. Como é que tá a sua vida? O que você está fazendo agora? Bom, atualmente eu estou terminando meu doutorado. Eu faço um doutorado em biologia molecular. Então, acaba que escrever de forma artística também é um pouco desafiante, né? Porque eu estou acostumado a escrever de forma técnica. Então, é meio que uma válvula de escape também. Eu acho que isso que é o interessante, né? Assim, da diferença da vida acadêmica para a vida com uma escrita talvez menos técnica, né? Digamos assim. Criativa. Bom, então, basicamente é isso. Atualmente estou terminando meu doutorado, fiz mestrado também em biologia molecular, me formei em biotecnologia e eu sempre tive como válvula de escape a escrita, né? Eu sempre escrevi muito para mim, nunca foi para ninguém, sabe? Foi para mim mesmo, era uma coisa bem pessoal. E tanto que nesse livro tem textos até de 2017, para você ter noção. Tipo assim, ele foi lançado em 2023, em dezembro de 2023. Então tem textos até relativamente antigos, né, do período da publicação dele. E a vontade de transformar ele num livro mesmo, né, de transformar esses textos que eu tinha escrito num livro, era um pouco um momento assim quase de catarse, sabe, de se livrar de um momento passado, tipo, falar essa etapa da minha vida fechou, agora eu sigo daqui para frente. Pode trazer, mulher, não tem problema não. Tem. Não tem. Obrigado. O nosso roda acabou, eu tô passando fresquinho. Você quer que eu mande esse por enquanto? Eu trago bem fresquinho pra você. Beleza, muito obrigada, eu vou adorar. Obrigada. Eu já gravei uma cafeteria, então os meus 8 fãs Uhum. já estão acostumados. Já estão acostumados com essa pegada. Já estão acostumados com a naturalidade. Uhum. Até porque um dos meus objetivos principais com o podcast é parar de ser perfeccionista. Sim. Eu sempre fui muito perfeccionista para iniciar as coisas e isso me atrapalhava. E agora eu só quero fazer, então simbora. É, Voltando à sua linda história. sim, eu também entendo muito isso, porque também sofro um pouco com esse problema de o perfeccionismo me atrapalhar. Inclusive na história do livro tem muito disso, né? Porque eu sou cientista, né? Então, assim, eu tô acostumado com uma coisa que tem que ser muito bem definida, muito bem detalhada, tudo tem regra, tudo é muito, sabe, preto no branco, digamos assim. A Tudo é muito BNT certo, neles. exatamente. E aí, na hora de pegar meus textos que não tinha um padrão. Eu escrevia, cada um tem uma temática, às vezes eu escrevia em português, às vezes eu escrevia em inglês. Então, assim, são textos que você vai ver que não tem um certo padrão, né? E Cada um é uma crônica? cada um é um poema. Entendi. É um livro só de poemas, são 25 poemas. E eram de momentos da minha vida, sabe? Então, assim, eles não têm bem uma linha, assim, né? E aí isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou juntar esse monte de texto que não necessariamente conversam um com o outro juntos, né? E aí foi quando entrou muito a ajuda do meu marido, né? Porque ele é formado em letras e ele fez mestrado em literatura brasileira e está terminando também agora doutorado em literatura brasileira. Então foi muito engraçado, porque para quem nunca tinha escrito um livro, para quem só era leitor, né? Você chegar no momento de, beleza, agora tem que construir um livro. Como é que isso funciona, né? E era uma coisa que eu queria fazer sozinho. Eu não queria, tipo, assim, no máximo uma orientação de como fazer. Mas o livro em si eu sabia, eu quero fazer, entendeu? Do começo ao fim. Eu quero parir esse menino. Exatamente. Tipo assim, o livro é um processo meu e eu vou fazer tudo. Então, assim,
Tudo desse livro, a capa, as cores, a diagramação, tudo desse livro que eu fiz, do início ao fim. Ficou muito bom. É, E eu adorei essa estética. Só para o pessoal ver, olha que estética linda. Ao o, contrário de uma zebra, aham. ele é preto com listras brancas. A zebra é branca com listras pretas ou preta com listras brancas? Aí uma dúvida que É uma incógnita é que eu uma nunca soube incógnita. responder. Ver pela cor da barriga, sei lá. Tem que ver se ela é majoritariamente branca ou preta. E como é que você escreveu novos poemas para lançar o livro ou você pegou tudo que você já tinha escrito? Ou teve alguma Não. outra coisa que você escreveu também por conta do livro que você queria acrescentar? Então, quando eu juntei, tem muitos textos que eu juntei mesmo, e tem alguns textos, principalmente o final ali do livro, que é mais textos que eu escrevi no processo de montagem do livro, sabe? Uhum. Porque, querendo ou não, esse momento também foi inspirador, né? Esse momento de, pô, tô escrevendo, tô montando meu livro, tá ganhando vida, né? Uma coisa, é um processo forte, assim, sabe? Meus textos, pessoalmente, eles eram muito íntimos, sabe? De momentos da minha vida porque assim, esse livro, ele é basicamente ligado a tristeza, ansiedade, depressão, que acaba sendo muito do meu combustível para escrita. Uhum. Infelizmente, minha cabeça só funciona para escrever quando eu tô nesses momentos. Eu também sempre fui uma pessoa muito melancólica. O piano me ajudou muito a ficar um pouquinho mais Uhum. melancólica do que eu já nasci com esse talento nato. Pois É é. maravilhoso. E aí isso é, é uma das coisas que é bem presente no livro, é justamente isso, né? Essa pegada triste, sabe? É um livro melancólico. Na toa que eu fiz ele assim preto, a página é preta, o texto é branco, justamente para você ter esse momento assim de você ver que é uma coisa, você não pegar esse livro achando que vai ser uma coisa leve, Uma sabe? coisa lunar, né? Da É, noite, exatamente, vai ser uma introspectiva, coisa minguante, né? mais assim introspectiva mesmo, sabe? De adentrar um pouco no que eu tava passando naqueles momentos e o que estava acontecendo comigo, né? E aí foi esse momento de eu tava no momento passando por um momento assim meio difícil porque eu tinha um orientador no doutorado e aí eu decidi separar caminhos desse orientador e fiquei meio no momento de limbo até conseguir um novo orientador para o meu doutorado. E foi nesse momento que eu parei e falei, beleza, então agora eu vou fazer um livro. Eu fui muito inspirado por uma professora que eu tive na faculdade e publicou atualmente já 2 livros, e, inclusive em um dos lançamentos dela, do primeiro livro que ela fez, ela me propôs, ela falou, você também tem textos lindos, eu queria um dia ver um livro seu. Acho que você tem muita capacidade de também ter um livro e vai ser um livro lindo, com certeza. Acho que você tá me fazendo refletir muito agora, porque eu acho que eu já tenho um livro escrito, eu só não compilei. Aham. Quando eu era adolescente, eu escrevia muito. Eu e o tio Farley, a gente trocava muitos textos. Uhum. E aquilo era um combustível na minha fase de adolescência, para minha fase mais criativa. Sim. Eu passava 4 horas por dia tocando piano. Uhum. Então a minha mente, ela tinha muita paz, assim, eu confesso, porque a maior parte do dia, na minha cabeça, estava tocando alguma música. Uhum. Estava tocando algum som que eu provavelmente passei o dia inteiro tocando Sim. aquilo. E aquilo deixava a minha cabeça muito, como pode dizer, com um turbo, justamente para a criatividade. Parecia que o modo criativo, ele não desligava da minha mente. E eu, às vezes, eu estava tomando banho e assim, eu pensava numa frase e ficava, cara, eu vou repetir essa frase o banho inteiro, até eu sair do banho, para eu Uhum. não esquecer, porque quando eu sair, eu vou começar esse texto. Anotar isso em algum lugar. Eu vou escrever algo começando com isso que está na minha cabeça, eu não vou perder isso. Uhum. E quando eu era adolescente, realmente, eu usava muito a minha criatividade. Agora eu resolvi começar essa ideia de falar com escritores, eu não falei isso no vídeo, mas falei para você, Uhum. porque justamente para me ajudar no meu processo criativo para escrever o meu livro. Uhum. Eu, sei lá, não sei se você acredita em chamado, Uhum. mas eu sinto uma coisa muito forte no meu coração falando para eu escrever as coisas que eu penso, Uhum. falando para eu escrever as coisas que, como eu interpreto o mundo. E eu já percebi que algumas coisas que eu escrevi antes impactavam Uhum. as pessoas. Eu não sou muito de, eu gosto de conversar. Sim.
Mas escrevendo eu sou profunda. Uhum. E falando eu sou expansiva. É como se fossem. É como se fosse meu yin e meu yang se expressando, entendeu? Em cada Sim. um de uma forma. Uhum. Aí. É, eu confesso que eu tenho sido muito burocrática para escrever. Eu tenho pensado que para eu escrever, para que eu consiga gerar o meu livro, eu preciso criar uma disciplina de escrita quase que robótica. Mas duas coisas me fizeram pensar muito. Um, que é uma entrevista da Clarice Lispector que ela fala que ela não se acha uma escritora. Uhum. Ela fala, eu não sou escritora, porque o escritor, ele trabalha com isso. O escritor, ele tem que escrever. Eu não acho que eu tenho que escrever. Uhum. Eu escrevo porque eu quero. Quando eu quero, eu escrevo. E depois eu lanço um livro e é isso, entendeu? É, comigo é meio que esse o É, processo. e depois eu vi um outro cara num podcast falando que, assim, ele dá aula, faz palestras e tal, e os livros dele vieram disso, Uhum. das coisas que ele falava, entendeu? Uhum. Ele começou a pegar tudo que ele falava e compilar aquilo num livro. Então ele conseguiu não necessariamente escrever vários livros, mas Uhum. lançar Sim. diversos livros com as ideias dele, que são originais, e aquilo começou a romper algumas burocracias que eu mesma tinha criado para a escrita. Uhum. Eu achava que precisava de muito mais. E um dos motivos de eu criar o canal do YouTube foi esse também. Eu falei, não, pra mim é mais fácil falar, Uhum. porque pra mim é muito fácil conversar, então vou começar conversando. Vai que eu tiro algumas coisas interessantes, vai que eu realmente falo alguma coisa interessante que eu posso colocar num livro, e daqui a pouco eu junto um monte de coisa que eu falei em vários vídeos do YouTube, e aí eu lancei um livro. Sim. E aí eu comecei a pensar que o processo criativo do livro pode ser até mais criativo do que eu pensava. Eu acho que eu não tinha sido criativo o suficiente porque Uhum. pode ser o processo criativo. Sim. E agora, você pensa em lançar um outro livro? Sim. Você já está escrevendo? Não, mas já tenho muitas ideias. Já tem muitas ideias? Uhum. E como que você acha que vai lançar esse processo criativo agora? Então, confesso que agora eu tô numa etapa muito Muito obrigada. eu tô num momento agora muito focado na parte acadêmica, né? Então, eu tô dando mais atenção ao doutorado e criando, não envolve muito escrita, né? Mas é um tipo de escrita muito diferente do É, que eu abordo técnica, aqui, né? né? Mas os meus planos é, quando eu não tiver mais o doutorado, eu quero voltar à escrita, quero ter um outro livro. Porque foi um momento muito importante na minha vida. Esse lançamento, construir esse livro, tirar aqueles textos de momentos, assim, às vezes muito pesados da minha vida e só falar, vai, cria vida. Porque isso que é o Sim. legal, né? Eu escrevi e pra mim tem um significado, mas vai ganhar outro significado quando você lê, quando outra pessoa lê, né? Experiência estética é uma coisa que é sobrenatural, né? É, Mesmo que você leia uma coisa 1000 vezes, cada vez que você lê vai ser uma nova experiência. Então, não é só a pessoa, sim. é a pessoa e o momento daquela pessoa. Eu nunca gostei muito de reler livro, Uhum. Também não. mas as poucas vezes que eu fiz isso foram livros muito marcantes para mim. Uhum. E quando eu li de novo, parecia que eu estava lendo outro livro. Uhum. Nossa cabeça muda muito, né? Inclusive, para mim, foi esse processo de revisitar, né, esses textos, porque tinha textos que, né, já tinha 5 anos que eu tinha escrito. Foi um processo interessante, sabe? Foi um processo, assim, de Delírios Particulares é o nome do livro e acho que Uhum. tem muito a ver com isso, sabe? Porque era um momento, assim, até de um certo devaneio, sabe? De, caraca, isso aconteceu e, Nem assim, meu Deus, eu lembrava. tava passando por isso nesse momento. Tipo, nossa, olha como é que tava a minha cabeça, sabe? Uhum. Então, tipo assim, eram momentos, assim, de escrita, mas de construção, de compilamento, né, dos textos, mas que ao mesmo tempo estava trazendo muita reflexão para mim, sabe, nesse momento. E acho que o que foi mais interessante, assim, do livro em si foi o aprendizado. Porque uma coisa é você pegar um livro na prateleira que já está pronto e você ler. Uma coisa é você pensar e montar um livro, sabe? E aí foi muito engraçado porque eu queria regras, né? Queria algumas leis assim a seguir, né?
Então eu cheguei pro meu marido, né, o Marcos Eustáquio, e aí eu perguntei, amor, como é que eu faço para montar um livro? Qual é a estrutura básica de um livro? O que, que ele precisa ter? Aí falou, não tem nada assim. Aí eu, como não? Aí ele, o livro é seu, você faz do jeito que você quiser. É igual compor. Aí eu fiquei, putz. Você compõe a música que você quiser, meu amor. Quem tem que achar bom é você. Exatamente. Aí eu falei, tá, mas tipo assim, não tem que ter, sei lá, pós-fácil, pré-fácil, capa, anticapa. Aí ele, não, o que você quiser colocar, você coloca. Se você não quiser que não tenha, não tem, e é isso. E aí isso pra mim foi um choque, assim, sabe? Tipo, de uma pessoa que é extremamente metódica, né, acostumada com a ciência, que tudo tem regra, tudo tem um como fazer, como executar. E aí eu fiquei assim meio desesperado no início, sabe? De, nossa, vai ser mais difícil do que eu imaginava, eu tô perdido. É porque no caso da criatividade, a bibliografia necessária é a bibliografia para gerar o próprio criativo. Por exemplo, no piano, mesmo que você não saiba escrever uma partitura, mas se você consegue fazer as escalas com qualidade, os acordes com qualidade, se você tem dedos ágeis, se você consegue fazer diversos tipos de dinâmica, ou seja, se você tem realmente a bibliografia da prática ali, do Uhum, que fazer, você vai conseguir compor muito melhor do que uma pessoa que só sabe usar uma partitura, sim. por conta de você saber dançar entre todas as possibilidades. E assim, eu acho Uhum, que é a mesma coisa na escrita. Eu acho que sim. dá para brincar de tantas formas quando a gente escreve. Eu vejo alguns escritores, tem alguns escritores que são muito técnicos, né? Por exemplo, o Harari. Ele é bem dados, Sim, fatos, histórias. Eu gosto do jeito que ele escreve porque parece que ele realmente está contando uma história para você. sim. Enquanto existe, por exemplo, sei lá, Dostoiévski, que é sarcástico, Uhum, gosta de brincar com a cara de todo mundo que tá lendo, que você vira uma página. Ai, ele falou isso não. E aí sim. você vai indo, e aí quando você percebe, ninguém é igual. Um escritor que eu gosto muito, muito, muito mesmo, é Augusto dos Anjos. E ele só escreveu um livro. Uhum, E ainda caiu no PAS. Não sei se tem PAS no seu estado, mas aqui em Brasília tinha um vestibular, que eu nem sei se existe mais. ele existe. Mas existe? É, mas chama PAS, e ele é um vestibular para que você faz separado cada ano do ensino médio. Primeiro faz um, faz dois e faz três, para cada ano do ensino médio. Não é como o Enem, que você faz de uma vez. Você soma as notas e no final você passa para o UNB. Ou Isso. pro. O PAS ele serve para aquela de medicina e enfermagem? A ESC, não. É, então O só o PAS é só UNB. pra UNB. Então, e o Augusto dos Anjos, eu via que a questão dele, você estava falando sobre essa questão de você ser técnico e tal, Uhum, e eu estava pensando justamente na psicologia de um vencido, uhum, que ele sempre traz termos muito técnicos. Eu, filho do carbono e do amoníaco e tal, e ele começa a uhum. falar umas palavras que eu fico, que é Que é amoníaco, isso? velho? Que diabo, você é filho de quem? Eu, caraca, velho, carbono e amoníaco, eu acho que ele é filho de um casal gay, sei lá, velho, deve ser os pais dele, não tô entendendo. E assim, você vê como cada escritor viaja, né? O Tio Farley também acho que é o escritor que eu mais tenho intimidade, assim. Acho que por conta de muito tempo que a gente se conhece, muito tempo também que eu vejo, que eu leio as coisas que ele escreve, eu tenho cada vez mais me libertado dessa forma de escrever. E uma coisa que o Tio Farley sempre me mostrou foi a liberdade de você poder fazer. Sim. Por exemplo, uma vez ele me mostrou um cara que toca piano, o nome dele é Chick Corea. Não sei nem falar o nome do cara direito. Mas ele toca umas melodias muito avulsas, assim, sei lá explicar como é que é. Mas não é aquela coisa para quem tá acostumado com aquela música erudita lá. Uhum, Não é nada barroco, sim. entendeu? E o barroco, ele é aquela música bem certinha, bem Vivaldi mesmo. Uhum, E aí chegou depois o movimento clássico e depois o movimento romântico, que rompeu com tudo. O Beethoven, por exemplo, na Sonata ao Luar, quando ele coloca a melodia na mão direita, que é a parte grave, ou na mão esquerda, que é a parte grave do piano, aquilo ali era muito disruptivo para a época. uhum, E o Tio Farley me ensinou muito a perceber coisas que podia e não podia.
Uhum. sabe? Que, na verdade, esse negócio de poder e não poder é uma coisa muito da nossa cabeça. Na verdade, tudo pode. Às vezes a gente se limita, né? Às vezes a gente que se limita. E eu sinto que quando eu comecei a pensar nesse negócio de escrever o livro, foi quando eu me coloquei numa caixinha de a maioria não pode Uhum. e só isso daqui pode. Mas só que nisso não estava saindo nada. Né? Não dá certo. Assim. E eu nunca quis, nunca passou no meu coração de eu pegar os meus textos antigos, que eu acho que eu devo ter. Você falou que foram 25 textos. Eu fiquei, eu acho que eu tenho 25 textos. Na hora que você falou aquilo, eu acho que eu tenho 25 textos também. Eu acho que eu tenho 25 poemas Sim. que eu escrevi. E eu acho que eu nem guardei esses poemas, eu nem sei o que eu fiz com eles, sabe? Eu dei uma cagada. Eu não dei valor na minha criatividade. Engraçado, né? A minha sorte é porque eu também não dei muito valor nesses textos, né? Mas a sorte é que eu salvei no bloco de notas do celular e aí, tipo, ele sempre faz backup automático. O aplicativo de notas da Samsung, e como eu sempre tive celular Samsung, fui passando, trocando celular e mesmo assim as notas estavam lá, Sempre tranquila. mantendo. Então, depois de um tempo, eu fui revisitar esses textos, né, para juntar e compilar pro livro, e aí foi muito interessante, porque foi quando eu fui fuçar esse bloco de notas e consegui encontrar texto de 2017. Falei, caraca, tem muito texto meu antigo aqui guardado ainda. E aí foi bem interessante, sabe, esse reencontro, assim, com esses textos, porque eu, de certo modo, sabia que eles estavam lá, mas não lembrava desses textos, sabe? E aí, voltando um pouco mais, né, para esse processo de como foi, então, montar, né, o livro, eu achei engraçado essa resposta, né, do meu marido de não tem uma regra. Você monta do jeito que quiser, você coloca prefácio se quiser, você coloca pós-fácio se quiser, você faz capa contra capa, é do jeito que você quiser. A pior coisa que você pode dar para um cientista é liberdade. É. Aí, aí minha cabeça como pesquisador funciona Judiou. desse jeito, funciona de um jeito muito metódico, né? Então foi difícil me dar esse tanto de liberdade. Como assim tô livre? Aí eu falei, não, pera, eu preciso de um ponto de partida, então vamos lá. Ele, por ser, né, estudante de literatura, ele tinha muitos livros. Então eu fui aleatório assim na estante, peguei uns 10 livros, abri e não olhei assim o conteúdo do livro, mas a estrutura do livro. Uhum. Tipo assim, esse livro aqui, ele vem com uma capa contra capa, prefácio, sumário, texto, Tô em busca de pós-fácil e referências. é isso, sabe? Tipo, eu fui olhando os livros. E eu fui vendo como era essa estrutura, porque por mais que eu já tenha lido vários livros, nunca associei assim, o que tem num livro, né? Qual a Qual é a estrutura? estrutura do Qual o que eu tô esqueleto lendo? de um livro, né? Será que eu coloco alguma coisa aqui na língua? Eu coloco É, sobre o autor na língua ou coloco numa página? exatamente. Reflexões. Aham, Coloco minha foto ou fico anônimo? aham. Exatamente, é essa a questão, né? E aí, pra mim, foi muito engraçado, porque aí eu fui pensando, né, na estrutura do livro, e aí a primeira coisa que eu queria começar era a capa. Eu falei, acho que eu quero arrumar a capa primeiro. Depois que eu tiver a capa, eu sei o que eu vou fazer dentro. Eu acho que a capa é o que vai definir o tom do meu livro. Uhum. E aí eu fiquei pensando, tá, então como é que eu vou juntar? Porque são textos de épocas diferentes, mas que de certo modo tem uma temática assim, que é próxima, mas que não é 100% alinhada, né? Não foram textos que foram compilados e escritos para compor um livro, né? Eles são textos assim escritos de maneira bem, né, à vontade em momentos diferentes da minha vida e de acordo com a experiência que eu estava vivendo, a emoção que eu estava sentindo. Esses textos são muito assim sentimentais mesmo, sabe? Emoção é meu combustível, digamos assim. Emoção é minha Uhum. tinta da caneta, sabe? Porque é isso que eu faço para escrever. E aí, a primeira coisa que eu pensei foi, será que eu peço uma imagem de IA? Tava começando, né, aquela geração de imagens de IA em 2023. Aí eu pensei, Chat GPT, me ajude a. é. E aí eu pensei, não, cara, eu não quero uma coisa de IA, não. Eu quero uma coisa minha. Aí eu falei, bom, mas o que eu posso fazer? E aí eu tenho uma paixão, inclusive também é outra dessas que é só pra mim, Uhum. igual meus textos que eu escrevi só pra mim. Eu tenho muitas fotos que eu tiro e guardo no meu celular só pra mim, sabe? Tipo assim, eu vejo uma planta, uma árvore super bonita, um céu, tá lindo, um dia eu vou lá, tiro foto e guardo. E aí eu fui fuçando minhas fotos, e aí eu achei essa foto que eu tirei da janela do lado do meu apartamento. O céu tava assim, um dia de madrugada, eu acordei, sei lá, 5 horas da manhã, e aí fiquei vendo o sol nascer. Aí o sol foi nascendo e aí peguei essa foto. Nossa, essa foto foi você que tirou? Foi.
ficou muito impactante. E aí depois eu só editei as cores, né, pra ficar na pegada do livro, que eu queria. Eu gosto muito de turquesa, azul e Uhum. queria esse preto, então eu só alterei, fui mexendo nas cores da foto para que ela ficasse assim. É, E aí pronto. Eu decidi a foto, mudei as cores, deixei do jeito que eu queria, coloquei o título, falei, pronto, agora eu tô enxergando o livro. Agora eu sei como é que eu quero que esse livro seja. E em relação à parte preta, né, do interior, é, meu marido estava estudando para dar uma aula, que ele estava sendo professor na época da UNB, Uhum. e aí ele ia ler com os alunos dele Macunaímã. Não sei se já ouviu falar, é um livro super Macunaíma? clássico. Não, é o Macunaímã, que é um outro texto diferente do Macunaíma. Então, eu não sei esse Macunaíma. Ele é um texto que assim, não sei muito a fundo, mas o pouco que eu lembro, assim, é que ele é um texto como se fosse um script de teatro, sabe? Cada personagem tem seu nome, a fala e vai assim Uma peça. prosseguindo o livro inteiro, isso, É como se uma fosse uma peça. peça. Eu gosto de ler peças. Isso, e esse livro ele é bem importante, sabe, para a literatura brasileira e tudo mais. E a edição que ele tinha era preta, com as letras brancas e algumas vezes coloridas. E eu achei incrível isso. Eu falei, cara, isso é muito lindo. Muito Tipo, expressivo, eu achei né? lindo pra caramba. Eu nunca tinha visto um livro assim, sabe? E ao contrário. E aí eu falei, meu livro vai ser assim. Meu livro vai ser. Não vai ser preto no branco, vai ser branco no preto. E aí é, eu comecei a montar o livro, mas eu não sabia diagramar, né? E aí foi um grande momento assim de, caraca, agora como é que eu vou fazer o restante do livro, a parte interna do livro, né? Aí meu marido me explicou, normalmente nas gráficas, né, quando você contrata uma editora e tudo mais, ela faz a diagramação do livro para você. Aí eu falei, tá, mas o livro é meu, eu vou fazer tudo. Aí eu falei, como é que eles fazem? Eles têm um programa normalmente de diagramação, não sei o quê. Aí eu fui pesquisar sobre esses programas de diagramação, vi que ia ser complicado, assim, para aprender. E aí eu falei, cara, eu quero ser prático, eu quero fazer isso, mas eu vou fazer então do jeito que eu sei. Como é que eu sei fazer isso? Aí eu pensei, vou fazer no Canva. E eu simplesmente diagramei meu livro inteiro no Canva. Gente, o Canva. Se você tiver na tua vida Canva e Chat GPT, já era. É, Se você souber usar CapCut Pro, você é um profissional das mídias sociais. sim, Entenda isso na tua vida. Cara, o Canva ele me ajuda muito. Ele sim. me adianta demais para fazer muita coisa. E É, ele realmente é capaz. Dá super para você escrever um livro. Eu já fiz muita coisa pelo Canva que eu olhei assim e fiquei. Na época do PowerPoint, isso aqui não quer sair. sim, exatamente. Tipo, cara, eu coloquei a proporção que eu queria do livro, eu decidi que eu queria que fosse um A5, né? Uhum. O tamanho do livro. E aí falei, beleza, então bora lá, vou colocar as proporções lá no Canva e vamos fazer esse livro. E aí, depois de quebrar um pouco essa barreira, porque eu fiquei um momento assim meio parado de fazer a capa, eu demorei um pouco para chegar nessa questão visual do que eu queria e me agradava. É, acaba que eu acho que eu sou um pouco específico demais com essa questão visual, sabe? Uhum. Tem que ser uma coisa que para mim é agradável de Sim. ver, sabe? E como esse livro também é uma coisa muito íntima, eu falei, cara, eu quero que isso tudo tenha uma cara e uma coisa que depois eu veja e goste e me orgulhe desse trabalho, entendeu? Uhum. No final das contas, esse trabalho é externo, né? Eu tô dando pro outro, mas é muito para mim, né? E aí, depois que então superei essas barreiras, tinha uma capa, tinha um título. Então, beleza, agora vamos para diagramar o livro. E aí, eu, depois que já tinha feito um certo estudo de esqueleto de livro, visto como a maioria dos livros são, eu decidi o que eu queria que o meu tivesse, né? Como é que era o esqueleto do meu livro. Então, eu optei por ele ter as duas orelhas, né? Uhum. Uma orelha que é um resumo do livro e a orelha no final que é falando sobre mim. É, e aí eu fiz uma contracapa. Eu chamava esse negócio de língua até hoje. Orelha? É, Mentira. aí tem a parte que fica os dados, né, do livro. É, inclusive eu fiz, né, o registro oficial do livro na ISBN. Então, tipo assim, E essa aqui? ISBN. Explique para todo mundo, porque eu também não sei. Ou então, quando você tem um livro, né, se você quiser ter os copyrights, né, do livro, direitos e tudo mais, você tem como registrar, né, você tem o site da ISBN, que é
o Instituto de alguma coisa brasileira, enfim. Uhum. É um instituto que faz o registro de todos os livros. Assim, todos os livros eles têm como se fosse um CPF, um número. Sei. E aí você consegue encontrar e registrar o seu livro por esse número. Aí, por exemplo, você olha aqui, meu livro ele tem ó, a ISBN dele e Uhum. esse número, é como se fosse um CPF do meu livro. Uhum. Esse número é só do meu livro, se eu colocar ele lá na ISBN vai aparecer no meu livro, entendeu? E é Entendi. um processo bem simples, tipo, é uma coisa que é um órgão, né, é público que faz isso, e eles cobram um valor simbólico, basicamente, para fazer, gerar essa ISBN do seu livro e você ter um respaldo, né, porque Uhum. aqui estão textos meus, né? Então eu queria também, acho que um pouco preservar o que é meu, sabe? Não, Sim. talvez um dia abrir um post na internet e ver um texto meu sendo usado De forma aleatória. de forma aleatória. Então eu falei, bom, quero me proteger também em relação a isso. Aí eu paguei, a taxa na época era R$ 20, era super baratinho. Uhum. Você manda todos os dados do seu livro e eles te mandam um número depois de acho que umas 2 semanas, eles mandam um número da ISBN do seu livro, falando, ó, tá registrado, seu livro, tá tudo certo, e agora você tem os direitos do seu livro. É seu. Porque os textos que estão aqui são seus. Que massa. Ah, eu achei isso muito importante. Inclusive, quem me ensinou um pouco disso foi meu marido, porque eu também não sabia nada. É, e aí, beleza, né? Aqui tá a parte técnica, digamos assim, do Uhum. livro. Foi interessante para mim aprender. E eu quis fazer um prefácio, acho que para dar uma introdução ao livro, Uhum. sabe? Já para preparar a pessoa, né? Você mesmo escreveu o seu prefácio? Eu escrevi meu prefácio. Ele é muito independente, galera. Ele faz o prefácio dele. Aham, Isso é raro. O sim. autor fazer o próprio prefácio. Sim, eu quis É fazer bem meu raro. prefácio porque eu queria dar o tom, sabe, do que esperar aqui dentro, entendeu? Uhum. Então, quem melhor do que eu, acho, para falar sobre o que está aqui, né? Já que Uhum. são emoções, momentos meus. E aí eu fiz um epígrafe que é do Edgar Allan Poe, que eu acho que tinha muito a ver com o livro, né? Que é o trecho que ele fala que all that we see or seem is but a dream within a dream, né? Então, tudo que nós vemos ou vimos é nada mais do que um sonho dentro de um sonho. E é isso, sabe? A vida, ela é mesmo um sonho, né? Ela é uma coisa meio multifacetada, né? Uma coisa É. que... E eu achei que tinha muito a ver com essa questão do delírio, né? Delírio particular, Eu é um acho que a gente sonho, nunca né? para de delirar dentro da nossa própria cabeça, assim. É, Eu acho que a nossa percepção da realidade é o nosso próprio delírio. Tem gente que delira, vamos dizer, sabe aquela pessoa alegre demais que ninguém entende aquela alegria? Pra uhum, mim ela tá delirando na felicidade dela. sim, Igual a pessoa que tá sempre carrancuda, ela tá delirando ali uhum. nas doideiras dela que faz ela ficar mal. Qual escritor você acha que te influenciou assim de forma impactante? Então, pra poema em si, eu não sei se tem uma influência, assim, muito marcada, sabe? De texto. Eu acho que meus textos foram muito, assim, deixa fluir, sabe? Uhum. No começo eu gostava muito de usar a estrutura de soneto, né? Sim. Tu conta bem? Ah, Você faz a contagem certinha? não, não. Eu queria o soneto, mas era tipo assim, eu tentava ir pro soneto, mas ao mesmo tempo eu deixava livre para também não ficar. Assim, não vou me Enrijecido. prender muito à forma, eu quero Entendi. o contexto, o conteúdo do texto, não necessariamente o formato, mas que Entendi. soneto era um formato que vinha naturalmente, assim, quando eu tentava escrever poemas. É, e aí, eu acho que eu nunca vi textos assim. Eu sei que tem muitos escritores que partem, né, dessa mesma premissa que eu partia, né, que é de usar suas emoções, momentos tristes, momentos depressivos, né, como combustível para escrever, né? Cantor sertanejo. Mas, tipo isso. Mas eu preferi. Era uma coisa que era para mim, né? Eu não pensava também um dia fazer um livro, então era um texto que na verdade não tinha assim, uma certa influência, era uma coisa para mim, sabe? Então só preciso desabafar, digamos assim. Esses textos são desabafos. Entendi. São momentos de desabafo que, sei lá, a cabeça no momento estava num lugar que não estava legal e aí eu desabafava com papel. Você acha que E eu tem alguma. terminava de escrever e falava, beleza, pronto, passou. Vai pra lá, sabe? Tipo, Ufa, segue seu aliviei. caminho. Aliviei minha cabeça, porque pelo menos eu tirei isso daqui e coloquei em algum lugar. Você acha que tem alguma mensagem central que o livro traz? Ou é uma coisa assim muito. Como se fosse aquele livro que é escrito em ensaios?
Você pode sortear qualquer página, que tanto faz. Você vai sempre ler alguma coisa. Então, são 25 poemas, né, aqui dentro, que eu tenho fiz até um sumáriozinho dos livros, dos poemas. É, e então, assim, os poemas não contam muito uma história, né? Eles são bem independentes um do outro. Então você pode pegar um poema aqui solto e ler ele e você vai entender e vai, tipo, conseguir entender, assim, a ideia, né? É, e, Como escritor, como você se identifica? Eu é, já entendi que eu sou um pouco provocativa. então, a questão é, eu não me identifico como escritor. Eu tenho um livro e até hoje eu não me sinto escritor. Tá igual a Clarice É Lispector? meio que isso, aham. Mas o seu lado escritor, você acha que você é, como dizer, uma pessoa. Todo mundo tem uma personalidade em cada Uhum, coisa que a gente se expressa. Sei lá. Tem gente que é. Nos esportes é aquela personalidade competitiva e desafiadora. Eu sou uma pessoa muito amistosa nos esportes. uhum, Eu sou muito boa pra jogar jogo que não tá valendo nada. sim. Muito boa mesmo. Eu me entrego de corpo e alma mais do que se fosse uma competição valendo alguma coisa. E eu acho que quando eu escrevo, acho que eu escrevo mais pra me provocar, entendeu? Não sei Uhum, explicar. Eu vou falando coisas que, sei lá, ninguém nunca falou pra mim. uhum. Acho que a minha intenção é Gerar uma auto-reflexão. gerar uma espécie de desconforto, mas não aquele desconforto tão desagradável, meio que padecer no paraíso. Uhum, Um desconforto um pouco parecido com Nietzsche quando ele fala que Deus está morto. uhum, Não necessariamente ele está dizendo parem de acreditar em Deus, mas também, calma uhum, galera, racionaliza também um pouco isso daí, sabe? Eu acho que é um desconforto sim. pacífico. Uhum, Qual que é. você acha que é a sua linguagem? Ahn, então, acho que a minha linguagem é uma linguagem pessimista, talvez um pouco melancólica. Existencialista? É uma coisa assim, bem. Até porque esse é o momento que eu consigo escrever, né? É muito engraçado, porque depois eu tentei escrever já em outros momentos da minha vida, tipo assim, vou escrever um poema apaixonado, sabe? Não, não é a mesma coisa. Só saiu Eu Te Amo, Sempre Vou Te Amar. De Tipo assim, coração. não rola, sabe? Meus poemas é tipo assim, meu Deus, eu tô fudido, então vamos lá, vou escrever. E aí vem, tipo, sai um texto assim, sei lá da onde, sabe? Sai da minha alma, eu acho. Porque não tem explicação. Às vezes tem textos que eu abordo coisas que não necessariamente era uma coisa que estava passando na minha cabeça, mas que faz todo sentido naquele contexto que eu tô vivendo, sabe? Você também sente isso, que as coisas vêm na hora que você está escrevendo, e não quando você pensa, eu quero escrever isso? Sim. Eu juro pra você que eu já me surpreendi muito com meus pensamentos enquanto eu tô escrevendo. Uhum. Às vezes eu tô escrevendo, eu termino de escrever caraca, eu pensei isso? Caraca! Tipo, me impressionei Sim. com a minha própria ideia, eu fiquei, meu Deus, que ideia boa! Eu É. nunca falei isso em toda a minha vida, eu nunca falei isso. Uhum. A escrita é óbvio, tudo que a gente ativa no cérebro ativa uma zona diferente. Óbvio que a escrita ativa uma zona diferente do cérebro da fala. Sim. E, portanto, acessa uma zona de criatividade diferente da fala. Sim. Você já se impressionou com o que você escreveu? Pra mim esse livro é uma grande, assim, uma grande surpresa. Cada texto aqui, até hoje, eu ainda revisito eles e fico assim, caraca, eu que escrevi isso. É engraçado, sabe? É uma coisa quase que, sei lá, parece que é outra pessoa que escreveu. E de certo modo é, porque aqui tem diferentes Guilhermes, né, nesse Uhum. livro. Cada um vivendo uma coisa, cada um passando por um momento na vida, cada um aprendendo uma coisa diferente. Então, são vozes diferentes e é engraçado, porque hoje em dia eu olho para trás e eu consigo distinguir o quão distante eu já fiquei dessas outras versões. Entendi. Meio que esse Guilherme daqui não pode viver em sociedade de forma civilizada. Só pode estar encapsulado em palavras escritas para que não cause danos para a sociedade, sei lá. Talvez nem. Enfim, talvez danos para a sociedade, talvez. Muita Muita melancolia pode melancolia. fazer mal. Sim.
E, inclusive, era uma das coisas que eu pensava, tipo assim, gente, por que que eu vou publicar um livro com poemas sobre depressão, sobre tristeza, tipo, assim, já basta a tristeza ficar comigo quando eu tô escrevendo esses textos. Uhum. Assim, não faz sentido levar essa tristeza para outras pessoas, sabe? Eu pensava muito nisso de, poxa, eu não quero fazer ninguém ficar triste. Aham. E aí foi só depois de muita terapia que eu entendi que, cara, ficar triste, ter momentos de tristeza é importante. A vida não é só felicidade o tempo todo, a vida não é só coisas boas o tempo todo. As coisas ruins estão lá e elas também são importantes. Elas são importantes para formar seu caráter, para fazer você aprender coisas novas e principalmente para você ter também a noção de contraste, né? Se você só viver para sempre feliz, sem ter tristeza, você não vai dar valor talvez à felicidade. Então, foi quando eu tive essa percepção de, caraca, talvez tristeza, publicar um livro de poemas só sobre tristeza não seja ruim. Ainda mais numa sociedade atual, né, que a gente tenta esconder tanto os nossos defeitos, os nossos problemas, a gente tenta mostrar que a gente tem uma vida perfeita, né? Verdade. E, Todo mundo me acha equilibrada, mas eu sou muito doida. e aí eu acho isso muito engraçado, porque foi um momento também que eu estava distante de redes sociais, porque eu não estava me sentindo bem comigo mesmo. E aí foi um momento que foi muito importante pra mim de, cara, a vida não é só Instagram, sabe? Mostrar a vida perfeita, as viagens maravilhosas, as coisas gostosas que eu tô comendo. Não, o triste também tem seu lugar e tem um valor muito importante, acho que principalmente agora. Principalmente agora que a gente tá vivendo esse momento de que tudo é instagramável, digamos assim. Sim. Então, foi depois de muita luta assim comigo mesmo, porque eu não queria publicar esse livro por conta disso. Eu falei, cara, o mundo já é triste, já tem muita coisa triste lá fora. Eu não quero levar um texto que pode talvez deixar uma pessoa melancólica É lendo mais aquilo. uma caixinha inventada. E aí foi só depois desse momento, né, de ter esse pensamento de, não, pera, a tristeza é importante. A tristeza é muito importante. E ela foi importante na minha vida e foi importante nesses momentos. Então, eu pensei, cara, que então meu livro seja combustível e seja importante para outras pessoas. Porque às vezes se a pessoa ler e se identificar com o que está aqui no meu livro, às vezes vai ser um pontapé para ela buscar uma ajuda, para ela Às vezes começar um ela só precisa chorar um tratamento. pouquinho, né? Exatamente. Eu tinha esses momentos, sabe? Tipo, de precisar chorar. Hum. E acho que é importante, tipo assim, cara, hoje em dia foi uma merda, eu vou chorar, sabe? Tipo, eu não preciso ser o homem de ferro, eu não preciso estar, tipo, bem o tempo todo, sorrindo, feliz, contente, alegre, sorridente. Tipo Eu assim, a já gente. chorei muito tocando piano, cara. Pois é, Minha então vida assim. é uma vida, é uma Então foi muito legal pra mim, assim, poder dar valor a isso, sabe? Porque era uma coisa que antes eu tinha um certo preconceito de não, vou deixar as pessoas tristes. E depois, não, talvez é importante a pessoa estar triste, né? É... verdade. Tinha uma psicóloga que falou que era importante sentir raiva, Uhum, porque eu sempre fui uma pessoa muito alta astral. uhum. Você me conhece há muito tempo. Sim. Ainda mais quando eu era adolescente. Eu sempre, Uhum. alegria pura. Paz e amor, 100%. É, sempre fui alta astral, sempre tive essa energia assim, simpática. E aí uma vez eu fazia terapia com essa psicóloga, Lorena, e eu falei pra ela que não sentia raiva. Pô, como assim? Todo mundo sente raiva. Eu Uhum. falei, eu não sinto raiva, ela. Acho que você não expressa a sua raiva, Mas você sente, não tem mas como. você sente a sua raiva. Uhum. E aí foi quando eu comecei a refletir sobre isso, aquilo me impactou muito. E depois disso, quando eu comecei a expressar minha raiva, eu percebi que muitas pessoas se afastaram de mim. Porque realmente as pessoas só sabiam lidar com aquele personagem Uhum. alegre. Você tinha construído, né? É, que eu tinha construído. A Pra gente talvez tentar ser constrói. aceita socialmente. A gente faz muito isso, né? Eu não sei qual foi a minha motivação, realmente, eu não lembro. Nunca parei para refletir de forma profunda, não meditei sobre isso. Mas acho que também foi uma fase da minha vida, eu era adolescente. Não Uhum. tinha muito motivo para ficar triste, entendeu? Uhum. Eu tratei depressão na adolescência, mas eu sempre tive essa alegria de viver, mesmo quando eu estava com depressão, sabe? Eu podia até, eu identificava meus momentos que eu estava mal, e realmente quando eu estava já naquele momento de querer me matar, aí eu falei, não, eu tô bem não, Também não, tô bem não, esse negócio de se matar, isso aqui não dá certo não. sim. Aí eu falei com a minha mãe, falei, olha, não tô bem não, vamos me levar no médico aí, tô querendo me matar, isso não vai dar certo não.
E aí, quando eu fui tratar, eu também tratei com uma certa. Não é... Eu sempre fui muito disciplinada, entendeu? Eu Uhum. tratei com muita disciplina o meu tratamento. Eu fiquei, Sim, beleza, eu vou parar de consumir álcool, vou começar a fazer atividade física, vou fazer mindfulness e vou tomar 30 minutos de sol por dia. pronto. Pronto, vou tomar o Já tem uma remédio, rotina. que o psiquiatra me passou, vou ficar boazinha, vou fazer terapia. E eu levei aquilo muito a sério. Eu confesso que o tratamento para depressão foi uma das coisas que mais me afastou da minha essência. Porque o remédio para depressão ele te dopa, tá? Não pense que não, ele vai te dopar. Você vai parecer que você está saindo de uma clínica de reabilitação, mas ajuda. Pelo menos para mim É, ajudou. Fiz uns mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos de tratamento, certinho. Se você fizer até o final levando a sério, você realmente vai melhorar. sim, Mas hoje eu prefiro fitoterápico. Tô sim, tomando ashwagandha. Tá sendo muito melhor. legal. Porque eu não fico grog. Uhum. Remédio para depressão deixa a gente meio grog. Aí é engraçado, né? Porque é, esse livro também é uma coisa que é difícil, porque a gente está falando dessa questão, né? Seu psiquiatra falou para você, você às vezes só não está expressando a sua raiva. Uhum. E eu tentava não expressar minha tristeza, porque eu sentia que isso afastava as pessoas. Justamente o que você falou, você começou a expressar a sua raiva, as pessoas se afastaram. E É. aí eu fazia de tudo para não expressar minha tristeza para os outros. Eu colocava uma máscara de que eu tô feliz, tá tudo bem. Tanto que todo mundo sempre achou que eu era, nossa, uma pessoa super alta astral, uma pessoa super feliz. Mas que no meu eu comigo mesmo, eu não tava feliz. Uhum. E aí, para mim foi um pouco mais complicado, porque eu fui descobrir só recentemente, ano passado, que na verdade eu não tinha uma depressão comum, eu tinha uma depressão refratária. Que é isso? Pois é, a mesma Vamos estar pergunta que eu fiz, explicando. vamos lá. Então, depressão refratária é uma depressão que não funciona a tratamentos tradicionais. Ela não responde. E aí você imagina o sofrimento, né? De você passar anos da sua vida tomando medicamento, buscando ajuda e não ver resultado. E aí entra quase num momento assim de autossabotagem que você fica, cara, o problema então sou eu, não tô fazendo direito, sei lá, sabe? E era muito pesado essa questão, sabe? De assim, eu passei minha psiquiatra atual, que foi quem identificou a depressão refratária, eu fiquei quase 3 anos com ela. E aí foi quando ela, depois de já ter passado por mais de 15 medicamentos, Ela, caramba, nenhum ela funcionou. falou, nenhum funcionou. O Ela foda da falou, depressão é que é muito teste. é, O primeiro remédio que eu tomei, ele me deixou mais depressiva do que eu tava antes de tomar ele. nossa, pra mim, cara, eu tive experiência com mais de 15 medicamentos, então assim, imagina, né? Eu comecei a fazer o tratamento com ela num momento também que minha vida tava meio diferente, né? Eu tava morando sozinho, só eu e eu mesmo, tipo assim, então não tinha muito uma visão externa para às vezes falar, tipo, cara, você tá meio alterado, tipo Uhum. assim, sabe? Eu que tinha que ser essa pessoa As vozes da sua autoconsciente. cabeça. Exatamente. E aí, foi interessante porque eu tive que criar essa autoconsciência, assim, de prestar atenção em como é que eu tô me sentindo, sabe? E aí, eu relatava tudo isso pra psiquiatra nas consultas, sabe? De, ó, não sei, a medicação não funcionou. Teve uma em específica que, cara, eu desmaiava. Eu tava andando assim em casa, tipo, meu apartamento é pequenininho, mas tipo assim, Ah, sei, é igual do Pedro do Lucas. exatamente. Eu Uhum. tava andando de boas, assim, só tipo, vou na cozinha ali pegar uma água. Ah, tipo o vaso vagão. Aí eu acordava depois no chão, assim, tipo, opa, Meu o Deus, que aconteceu? voou. É, e aí eu falei, tipo assim, com 2 semanas, eu tentei 2 semanas ainda essa medicação. Aí na, Bastante tempo pra ficar desmaiando. aí na segunda semana eu falei, então, Parece tô medicamento desmaiando. de câncer, gente. Meu Aí minha Deus. psiquiatra, não, então melhor suspender, vamos trocar a medicação. Tá bom. E assim, também é tipo, quase como um desespero, né? Eu senti que aqui na corrente tá fazendo barulho no microfone. Eu te garanto que agora que na corrente fica melhor do que aí. A corrente tá, tipo, fazendo barulho? Que tá? É? É. Ah, não tinha visto. É, E assim,
é muito frustrante. Pra mim foi muito frustrante essa experiência, sabe? De, poxa, eu tô indo pra psiquiatra, eu tô buscando tratamento, eu tô querendo melhorar, eu tô correndo atrás e parece que nada surte efeito. E, pô, imagina você passar 3 anos nesse lugar, sabe? Assim, nesse espaço mental. De sentir quase como se o problema fosse você, É sabe? um Você que não tá desafio, fazendo né? direito. Porque, poxa, se eu tô com uma psiquiatra, eu tô com um psicólogo, eu tô fazendo todo o tratamento direito, tô tomando a medicação. Então, assim, se eu busquei a ajuda, né, que todo mundo fala que é o que você precisa fazer, é buscar ajuda, mas que isso não tá surtindo efeito, então qual o problema? Será que sou eu? E isso foi muito angustiante pra mim, sabe? Até esse diagnóstico da depressão refratária, que também foi um pouco assustador, de tipo assim, ó, então você não responde a nenhum tratamento padrão pra depressão. Aí eu, tá, e agora? O que eu faço com a minha vida? É foda. Olha, eu posso ser sincera com você? Ah, Eu sei que você é cientista, uhum, mas de uns tempos pra cá eu tenho ignorado a medicina. uhum. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente. É um alívio mental. Alívio mental, porque são tantos diagnósticos. É, Hoje em dia, principalmente, são tantos diagnósticos, tantos medicamentos. E uma vez me disseram que depressão não tem cura. é. E aí eu fiquei, então por que eu tô tratando? Uhum, Entendeu? Por que eu tô tratando se não vai ter cura? E não vai valer a pena pra mim. E aí, eu não sei se o Pedro e o Lucas te contaram, mas teve uma época que eu fiquei grávida, eu sofri um aborto. sim, eles Foi comentaram um comigo. aborto retido, que é um aborto que não tem sintoma. Uhum. Tipo, eu descobri no exame de rotina. Fui lá fazer normal, tava indo, aí chegou lá, não tinha batimento. E aí, depois que eu tive o aborto de verdade, perdi o bebê e tal, ele saiu, eu tive uma anemia muito forte, velho. E era uma anemia que não era de ferro, era de ferritina. E Uhum, era da reserva de ferro. sim. E eu tava toda semana fazendo exame de sangue. Uma semana fazia o exame, outra semana analisava o exame, já fazia outro exame para analisar na outra semana. Uhum, E assim, segundo os médicos, eu tava sofrendo um sério risco de vida. E eu não conseguia entender, porque primeiro que eu não sentia que eu tava morrendo. uhum, Eu ficava, gente, mas morrer assim? uhum, Eu não tô sentindo que eu tô morrendo. aham. Tipo, eu tô sentindo que eu não tô bem. Mas também não tô sentindo que eu tô Mas também morrendo, não sei né? que Aham, falha uma morte, sim. entendeu? Pô, eu já fiquei pior, sabe? Aham. Já teve ressaca que me deixou pior que isso. Exato, exatamente. Uma vez eu bebi uma vodka que a garrafa era de plástico, o nome é Komarov, não compre. Eu Meu Deus. acordei muito pior, fisicamente, né? Não Uhum, emocionalmente, sim. do que quando eu tive aborto. Mas, enfim, eu tive essa anemia, fiquei muito fraca. E nada melhorava, e nenhum médico entendia porra nenhuma. E aí eu falei com um médico holístico, Hum, o nome dele é Dr. Hugo Miyazaki. Maravilhoso, gente. Pesquisem no Instagram, se puder marcar uma consulta com ele, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. A consulta com ele dura uma média assim de 2, 3 horas. Antes dele começar a fazer os tratamentos dele, você fica conversando com ele no mínimo 1 hora. uhum. Até ele entender da onde vem a raiz do problema. E depois dessa consulta eu fiquei boa. De repente meus exames ficaram normais. E aí aquilo me mostrou quanto a questão que é emocional e sutil, né? Aquelas coisas que a gente não consegue ver assim de forma tão clara, que a gente não consegue tirar um exame de sangue. Me mostrou como essas coisas são às vezes até mais poderosas do que as coisas que a gente consegue ver. E Eu acho que o que é interessante disso, né, é o tanto que o nosso mundo particular, né, nossa cabeça é nosso mundo, é como a gente vê a realidade, é como eu analiso tudo. influencia totalmente em tudo. Influencia em tudo, tudo, absolutamente tudo. Eu fico doente por ficar triste. Meu corpo é muito resistente. Sim. Para eu ficar doente, alguma coisa tem que me abalar emocionalmente. Uhum. Aí sua imunidade cai. Eu não consigo, minha imunidade não cai só porque o clima mudou. Uhum. Esse negócio de mudar o clima, minha esposa mesmo falou: "Ai, amor, vamos comprar um umidificador". Eu, pra quê? Uhum. Ela, o tempo tá muito seco. Aí eu, não percebi a diferença. Uhum. Mas se ela me tratar com grosseria ou algo assim, Uhum. nossa, na hora eu fico, ai, Uhum. minha garganta tá doendo, eu não tô Sim. bem.
É impressionante, eu já tive febre por sentir falta dos meus pais. A maioria das vezes que eu tive febre, eu acho que foi por estar me sentindo carente. E depois que eu conheci o Dr. Hugo, ele mostrou assim esse mundo de como as emoções são tão relevantes para tudo que a gente faz na vida. E aí que entra essa questão da arte, da expressão e da revelação que vem com aquilo, assim. Eu acho que a depressão me ensinou muito. Sim, pra mim também. E eu sinto que esse livro era aquele momento que eu podia conversar comigo mesmo, sabe? Porque tinham coisas que eu não queria falar pra ninguém. Eram coisas que estavam passando na minha cabeça e que eu não me sentia confortável de compartilhar com ninguém. Ou por achar que aquilo era muito pesado, ou por achar que aquilo era besteira, ou enfim, sabe? E aí eu ficava guardando aquilo pra mim e a escrita, né, poder tirar essas coisas da cabeça trazia um alívio muito grande. Foi um processo, assim, muito interessante quando eu percebi o impacto que isso tinha em mim, sabe? Caraca, não é só escrever. É, é, é quase que um alívio. É quase que colocar um curativo ali no machucado, sabe? Parece que tudo que a gente faz é acesso a uma parte do cosmos. Eu sinto isso, sabe? Mas é isso, escrever era esse momento de alívio, né? De poder falar uma coisa que eu não sentia confortável de falar com ninguém, só com papel. Você escrevia no papel ou não nas notas, né? Na nota do celular, mas... Com palavras, Às vezes eu entendi. escrevia no papel e depois eu reescrevia. Que massa. Mas a maioria eu escrevia direto no celular porque era um momento assim, sei lá, aconteceu... Por exemplo, teve um dos textos, eu acho que eu escrevi, que foi no momento que tinham terminado comigo. Uhum. E aí, poxa, eu tava chorando, assim, sentado no chão de um prédio, de um pilotis aqui na Asa Norte, assim. Por quê? E aí eu só peguei o celular e escrevi, sabe? Eu não tinha papel e caneta naquele momento, eu só escrevi no celular, sabe? Era o mais acessível que eu tinha. Então acaba que, por ser acessível, acho que o celular se tornou uma boa plataforma de escrita também. Sim, nossa, o tio Fábio já me mostrou uns aplicativos de escrita que eu fico, meu Deus do céu. Tem um aplicativo que é grátis, o nome dele é Diário. Ele é muito bom, gente. Esse aplicativo é muito bom mesmo. Esse eu não conheço, vou dar uma olhada. E ele é grátis, assim, óbvio que todo mundo deve usar como diário, mas se você quiser, enfim, é só o nome dele, né? Ele funciona como notas. E você acha tudo por data. Cronologia. Maravilha, porque as notas, pelo menos do iPhone, cada vez que você atualiza, ela vai pra frente. Vai pra frente, Nas notas da Samsung. Exato, e esse diário não. Mas ele, você consegue olhar, tipo, todos os registros. Então você consegue ver quando foi criada aquela nota, por exemplo. E aí isso eu acho interessante, porque foi daí que eu pude ver que eu tinha textos antigos. Né? Uhum. Mas enfim, seguindo agora de forma tradicional. Bom, e aí foi isso, né? Foi perceber que essa importância que a escrita tinha. Uma escrita que eu fazia sem dar valor, né? Tipo, eu só fazia, só escrevia e aquilo era um alívio. E a maioria das vezes eu só escrevia e nunca revisitava aqueles textos, né? A gente meio que expressei, é tipo, sei lá, dar descarga, né? Usei, dei descarga, tá bom. Tchau. E isso foi engraçado, né? Porque na hora de... Eu tive toda essa provocação da professora que me inspirou, falou, você tem que publicar um livro, né? E aí, quando eu comecei a aceitar essa questão de que talvez a tristeza tivesse um lugar interessante e importante, né? Pra eu justificar que esse livro surgisse, né? Efetivamente ensinou muito. E aí foi quando eu falei, não, então tá, então... Beleza, agora a única coisa que me barrava era a questão de achar que eu não queria deixar as pessoas tristes, como eu digo. Mas que estar triste às vezes é importante e às vezes é um livro desse, lendo e você se identificando com algumas coisas que estão aqui, que você vai perceber que às vezes, tipo, caraca, eu tô com depressão e não sabia. Às vezes é um sinal de compaixão também. Você revelar para a tristeza, falar sobre isso. Assim como você falar eu te amo, compaixão, eu tô triste, não tô bem. Esses sentimentos, eu acho que eles investem também o outro. E quantas vezes, né, a gente sente a vontade de falar isso, né? Na sociedade atual, acho que isso é muito difícil. Pois é. Realmente, não é comum você abrir os stories e tá lá a pessoa falando, olha, eu briguei com a minha esposa, entendeu?
meu dia tá uma merda, entendeu? Uhum. Tô de TPM, não quero comer, não Uhum. quero nada, tá tudo ruim. Ninguém... Você não faz isso, você se esconde. Quando você não tá bem, tipo, vou dar uma escondidinha ali. Exato. E é... Entrar no casulo. Mas se bem que o livro acaba sendo um convite. É. Vem no meu casulo. Isso. Vou mostrar as coisas que eu tenho aqui guardadas. Isso. E essa justamente também foi a ideia do título, né? Do porquê delírios particulares, né? Particulares que é justamente isso. E vem pra cá pro meu casulinho, né? O momento que eu parei e escrevi isso, né? Qual é o seu signo? Peixes. Ah, tá. Ah, tá. Isso explica isso. Eu sou câncer. Meu marido também é câncer. O signo de água, a gente é meio... É. A gente tem uma coisa Triste. assim, meio triste, meio emotiva rola demais. Uma tristeza, rola um existencialismo, pelo menos em mim rola um existencialismo natural. Nossa. Às vezes eu tô super bem, de repente nada faz sentido. Aham. Nossa, eu sou muito assim, cara. Hoje em dia eu tenho melhorado um pouco essa questão. Eu sempre fui muito cética, muito agnóstica e tal. E de uns tempos pra cá eu comecei a estudar alguns princípios milenares. Eu comecei a estudar o Tantra, que chamava de depressão. Depois estudei o Tao. E aí eu falei, vamos estudar Jesus Cristo, porque todo mundo gosta de... Sim. E aí agora eu confesso que eu tô com um pouquinho mais assim de fé, assim. Eu nunca tive fé. Esse negócio de confiar de forma leve, me entregar assim, sabe? Sabe aquela coisa que o pessoal fala, Deus no comando? Eu nunca fiz isso. E atualmente eu tenho trabalhado assim, muito, sinceramente, não quero me preocupar com isso. Eu tô me sentindo mal, tô me sentindo angustiado, não sei o que tá acontecendo aqui no meu coração. Não sei também se eu quero entender tudo. Não, às vezes a gente não precisa, a gente quer entender tudo, mas tem coisa que a gente não entende, sabe? Tem coisa que tem que às vezes sentir e no máximo só se acolher. Essa foi uma das coisas que eu tive que aprender muito com a depressão, porque tem vezes que você tá triste e você não sabe por quê. Todas as vezes que eu fiquei triste quando eu tava com depressão nenhuma, eu sabia explicar. Pois tô chorando porque e aí você, tipo assim, você fica... Isso traz uma angústia tão grande, porque pra mim, pelo menos, acho que o que mais me trazia angústia era o fato de eu não saber por que eu tava triste. Era isso que me doía, eu ficava, gente, eu tô chorando. Exatamente, tipo assim, cara, por que eu tô tão triste? Sabe? Tipo, caraca... Eu tô em casa, eu tô aqui de boa, porque eu tô tão mal. Pois é. Até você entender que é uma questão hormonal, demora é uma pra coisa você fisiológica. associar. E é difícil, né? Porque, por exemplo, quando você tá com a perna quebrada, você sabe que sua perna tá quebrada, você vai engessar, vai andar de muleta até você melhorar. Agora, a depressão você não enxerga, e aí a gente ainda tem uma coisa, né, disso assim, na nossa sociedade, de que, sei lá, parece que a gente não consegue entender que você tá doente, sabe? Que você tá precisando de um tratamento, ou que você tá precisando de um apoio, ou que, sabe? Porque se eu quebrar minha perna, eu tenho uma muleta. Agora, para depressão, eu não tenho essa muleta. Eu não tenho uma coisa assim prática e fácil e rápida e determinada de faz isso aqui que você vai melhorar rápido, sabe? Tipo, imobiliza a perna, não pisa no chão, usa uma muleta e é isso, você melhora. A depressão, tipo, até tem algumas regrinhas, assim, né, que podem ajudar, mas não é uma coisa... Cada cabeça é uma cabeça, né? Então, acaba que a depressão é muito particular também, né? E aí, eu sentia que quando eu comecei a entender que, cara, eu não tenho que entender por que eu tô triste. Eu só tenho que, beleza, hoje eu tô triste. Torcer pra amanhã eu acordar bem, amanhã eu acordar feliz, e se também amanhã eu não acordar bem, beleza, tudo bem, sabe? Tipo, E ao mesmo tempo também isso trazia uma certa frustração, sabe? Tipo, essa questão de que, tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? Foi uma frase que... Muito triste aceitar isso. Essa sensação, eu não queria estar aceitando, mas eu vou aceitar. Tipo, porque tem muita gente que fala, tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? E de certo modo eu entendo isso, mas eu usei muito essa frase comigo mesmo, sabe? Tipo assim, não, tá tudo bem, não tá tudo bem. Hoje eu não tô bem, mas tá tudo bem, sabe? Amanhã eu vou estar melhor, amanhã é outro dia. E aí, inclusive, tem um poema o título dele é justamente isso, I'm not okay, né? Tipo, eu não tô ok, eu não tô bem. Que é justamente um momento em que eu tava de saco cheio desse de
tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? Eu bem, falei, cara, tá caralho. tudo bem o caralho, porra. Tipo, eu quero estar ok sim, cacete. Eu quero estar bem, Não tá tudo bem. sabe? Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, não tá tudo bem. É. Porra, eu não quero ficar assim. Exatamente. É. Foi um momento assim de quase revolta, sabe? De não, cara, eu não quero mais ficar nesse lugar de que tá tudo bem, não tá tudo bem, sabe? Tipo, eu quero só superar o não tá tudo bem. Sim. Eu quero me sentir bem, sabe? E aí foi isso, né? Tipo assim, foram. Esse livro aqui tem momentos, por exemplo, que é influenciado por terapias, né? Tipo, essa frase, assim, né? Tipo, isso é uma frase muito comum de terapeuta falar, não, mas tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Então, é engraçado ver esse processo, né? Nesse livro, eu acho. E ver onde minha cabeça estava em cada momento, né? E aí foi engraçado, porque esse livro eu publiquei em dezembro de 2023. E aí quando foi em 2024 eu tive uma crise muito forte de depressão. Tipo assim, em 2023, quando eu publiquei esse livro, eu tava super bem, tava, tipo assim, já tinha uns 6 meses, assim, que eu tava maravilhosamente bem. E aí quando foi mais ou menos, acho que fevereiro ou março de 2024, eu fiquei com uma crise fortíssima, assim, de depressão, muito, muito, muito forte. E aí foi quando a minha psiquiatra veio com um diagnóstico, né? Ela falou, ó, você tem depressão refratária. E eu falei pra ela, poxa, e quais são minhas opções? O que eu tenho pra fazer aqui? Ela falou, então, você tem 3 opções. Pelo menos é muito. Aí eu falei, tá, quais são as opções? Então, é tratamento com eletrochoque. Aí eu falei, tá, não sei se eu quero levar choque no meu cérebro. Vem inquisição, né, moça? O outro tratamento eu não lembro, e aí a última opção que ela falou que inclusive era que ela mais recomendava era um tratamento que está surgindo, tipo, tá ganhando força por agora, que é tratamento com cetamina. Você já fala da cetamina? Remédio? Então, ela é um anestésico. Não, se é remédio eu não conheço. Olha, remédio que eu conheço é Resfenol, paracetamol, ibuprofeno e Buscopan. Então, ele é uma medicação que é da década de 70. Né? Tipo, foi criada naquele período ali meio de final de guerra. E é uma medicação que era usada com o propósito principal era anestesia. Só que eles perceberam que alguns pacientes, depois de serem tratados de serem administrados com acetamina, né, para anestesia, tinham melhoras, por exemplo, em quadros depressivos. E aí isso começou a ser estudado como uso off-label, né, da cetamina. Cetamina, ketamina, depende, certo? Cada um fala de um jeito. E aí eu fiquei assim, né, poxa, caraca, essa medicação é forte, né? E fui pesquisar mais sobre o tratamento, porque até com uma certa resistência. Aí eu falei, cara, eu tô num ponto que eu só quero melhorar, sabe? Eu já tomei tanta medicação forte, tanta medicação pesadíssima pra depressão que, sei lá, é só mais uma na lista, sabe? Então, bora Ela lá. dou tanto. Tipo assim, cara, o meu medo maior era ela vai me fazer alucinar, vai me fazer um monte de coisa. E aí eu tinha medo, sabe? Mas eu falei, cara, eu não vou desistir agora, sabe? Eu vou tentar mais uma vez. E aí foi o tratamento que mudou, assim, tipo, eu demorei um pouco para começar o tratamento, porque eu fiquei tentando outras coisas. Aí quando foi outubro do ano passado, eu comecei as sessões de cetamina. Ela é uma medicação muito forte, então você tem que tomar na clínica, você não pode tomar em casa. E ela é intravenosa. É cabulosíssimo. Aí eu tinha que ir lá na clínica, aí eles colocavam a medicação no soro, na veia, aí eu ficava 1 hora tomando a medicação, e aí durante essa 1 hora, a alucinação 100%. E ficava depois que a medicação terminava de ser administrada, mais 1 hora lá esperando o efeito passar, esperando não voltar, porque querendo ou não é um anestésico, não sentia nem o corpo direito quando voltar. E você acha que o seu próximo livro vai ser baseado nos efeitos da ketamina? Você acha que vai continuar essa pegada de delírios particulares? Você acha que vai partir para uma outra vibe? Então, eu queria muito ir pra outra vibe.
uma das minhas vontades atuais era tentar juntar um pouquinho os poemas com uma coisa mais com um toque científico, digamos assim. Fogos dos Anjos. Tipo Augusto dos Anjos, né? Sou filho Eu do vou carbono e do amar, amônio. eu vou adorar E essa segunda aí livro. eu queria fazer uma coisa, principalmente porque eu trabalho com biologia molecular, né? Você vai ter uma boa E é legal, porque eu acho que no final a gente é um monte de moléculas que estão trabalhando e orquestradamente funcionando, sabe? Porque se eu pegar cada molécula que me faz sozinha, ela não é nada. Elas só funcionam porque estão em conjunto, organizadas e todas funcionando numa harmonia fantástica. O que seria do sistema digestivo se só tivesse um intestino? Nada. Ia Exatamente. começar o quê? Olha. Então, assim, eu queria muito partir para esse lado, sabe? Para talvez ter uma pegada meio biológica, coisa, mas talvez até molecular mesmo. Acho que são formas diferentes de expressão, né? Tipo, todos nós conseguimos nos expressar através de poemas, crônicas, uma pegada mais melancólica, ou talvez uma pegada mais científica. Eu acho que vai muito do conjunto de coisas que nós somos, porque a gente é uma composição. Sim. A gente é uma composição de várias coisas, de experiências, de opiniões, de conclusões. É impossível se desligar de si mesmo. Sim. Então, com certeza vai ter uma pegada de delírio particular com Com certeza. biologia molecular, mas eu acho que isso seria bem inédito, assim. Uhum. Não conheço. Eu confesso que eu não sou pessoa, talvez seu marido vá conseguir exemplificar melhor, mas Uhum. será que tem outro escritor assim também, como Augusto dos Anjos, ou assim, tá? Acho que deve ter, sim. Deve ter, mas eu não conheço. Deve ser uma, assim, uma poesia muito disruptiva, né? Porque John Green tem milhões. Uhum. O pessoal que nem o John Green tem vários, né? Pessoal daquele tipo de livro. O livro de autoajuda, Uhum. Sim, né? Pablo Marçal tem vários. sim. Tem vários Pablos Marçais aí. Escrevendo vários best-sellers. Tem vários Paulo Vieiras, atualmente, realmente tem vários. Mas eu acho que essa coisa original, muito de essência, Uhum. que não envolve necessariamente você querer ajudar alguém através do livro, mas compartilhar uma expressão, como se tivesse composto uma música, realmente pela pura arte de escrever, Sim. como arte, Uhum. não só como uma coisa técnica, ou não só como um livro de finanças, não dizendo que o pessoal que escreve sobre, sei lá, autoajuda ou finanças não tem as suas expressões, mas a gente há de concordar que você está cantando uma música ali num show, porque você conhece, sei lá, Boate Azul, você está cantando ali com todo mundo na mesma coisa que você cantou. Uhum. Com certeza. E inclusive esse é um medo meu, eu acho, indo para o próximo livro, né? Porque esse aqui eu escrevi, mas que não é para ser um livro. Esses textos, a grande maioria eu escrevi sem jamais pensar que isso viraria um livro. Você acha que o fato de ser intencional vai atrapalhar? Eu tenho medo de talvez sumir um pouco da essência, sabe? Porque eu vou ter que, acho que, talvez treinar para ser livre como eu era, escrevendo só para mim, entendeu? Precisa dessa liberdade, assim, necessariamente? Não sei, eu gostaria. Eu acho que essa maneira que eu escrevo eu gosto muito, sabe? Essa coisa que é bem sem filtro, assim. Mas você acha que consegue ficar sem escrever do jeito que eu acho que é a forma como a gente escreve é como a nossa voz? A gente não consegue mudar de voz. Assim, você pode mudar de tom, Uhum. mas você não consegue trocar de voz. Então, aí que é o difícil, né, pra mim, porque como é uma coisa muito emotiva, eu já tentei, por exemplo, escrever texto sem, por exemplo, estar triste. Vou escrever, vou tentar escrever um poema aqui sobre algum tema triste, assim, mas sem estar triste. Não acho que fica tão bom, sabe? A emoção é um negócio pra arte, né? Porque é a emoção que faz que dá a liberdade artística. Sim. Que, sei lá, que faz você falar coisas insanas. Não necessariamente besteira, Sim. mas coisas insanas, não imaginadas. Uhum. Sem a emoção não faria sentido, porque senão ela fica muito, com todo respeito aos filmes, muito Taylor Swift. Uhum. Muito Eu teria né? que. E isso foi um desafio para mim, inclusive, porque se eu quero fazer um outro livro, eu vou ter que escrever intencionalmente
E pensando, né, no livro, e pensando, né, em como escrever isso e como ter combustível, né, para escrever e criatividade. E aí acho que vai ser um desafio assim, interessante, sabe? De como lidar com isso, né? Como trabalhar nessas condições, né? São várias formas de escrever. Eu fiquei com um pouco de peso também para escrever o meu livro que eu estou escrevendo. E aí eu decidi fazer livro sobre reflexões. E aí, como eu estou nesse momento agora de que eu decidi esse ano de 2025 estudar bem profundamente a Bíblia, eu tenho feito essas reflexões, eu quero ler um versículo, e é assim que eu quero fazer. Cada capítulo, o nome do capítulo não tem. O número vai ser o número, o versículo, e depois toda a minha reflexão sobre aquilo, sobre a minha interpretação, e eu estou tratando realmente como uma conversa. E assim que falou, eu tenho uma amiga, que inclusive eu queria entrevistar ela, que ela também escreveu um livro. E uma vez eu fui pra ela que eu tava com bloqueio criativo e ela falou bem assim, ela me mandou uma imagem e falou, escreve a história dessa mulher. E aí eu escrevi uma história muito legal, cara. Eu fiquei, caraca, que massa, eu não imaginava que eu podia ser tão criativa. E aquilo me ajudou muito. E foi essa vez que ela mandou essa imagem pra eu escrever, o nome dela é Perpétua. E eu decidi, caramba, eu vou fazer igual a Perpétua fez daquela vez comigo, só que em vez de ser com imagens, vão ser com versículos. E aí dali que eu vou tirar a minha reflexão e eu vou tratar de forma totalmente livre, vou deixar essa conversa sair. Eu vou deixar isso sair, porque eu falando mesmo, sai isso tudo. Sim. Não sei por quê, sai isso tudo. Uma das coisas que me ajudava, às vezes, eu acho que às vezes quando a gente está muito emotivo, assim, às vezes o nosso pensamento fica caótico, né? Fica um monte de pensamento de uma vez. E aí uma coisa que me ajudava quando eu estava nesse momento caótico era colocar uma música. E, inclusive uma das músicas que eu mais gosto de colocar quando é para escrever, tem uma música específica que me ajuda, que é Les Jours Tristes, que é da trilha sonora de Amélie Poulain. Aquela. Isso. Essa música é muito boa. Eu gosto dela. Inclusive tem um texto aqui que na minha cabeça ele tem que ser lido escutando essa música. Qual que é? Só pra eu me preparar psicologicamente. É Esquizofrenia. Esquizofrenia. Acho que é um Tá dos bom, poemas maiores. Eu coloco, tipo, pra mim esse texto tem que ser lido com Les Jours Tristes. Às vezes ele tem o tempo da música perfeito, né? Nem sei se tem tempo, mas nossa, esse texto aqui, cara, pra mim ele tem que ter essa trilha sonora. Eu acho que existe uma trilha sonora. Eu tenho uma trilha sonora na minha cabeça, eu sempre ligado à música, né? Então eu tenho uma trilha sonora que toca na minha cabeça. Cada coisa que acontece toca uma música na minha cabeça. Sim. E eu vou só vivendo com a minha trilha sonora. Mas a música ajuda muito. Uma coisa que eu sei que ajuda também é você colocar cores. O jogo de cores. Igual o de criança, sabe? O jogo de cores vai ser uma televisão 4, um jogo de cores. Aquilo vai atiçando muito o cérebro. E aí a cor é igual o som, não tem uma explicação. Você não consegue explicar o que você sente quando você vê. É igual o McDonald's, PK, todo mundo colocou vermelho e amarelo. Só pra você simplesmente se sentir tentado pela cor. Então, ver muitas cores assim, uma coisa que me ajuda também a desligar o meu racional. E ligar o lado criativo. Cara, tu me deu uma aula de criatividade hoje. Sério, nossa, eu acho que muitas coisas que eu tava pensando eu devo escrever isso, eu devo escrever esse livro, e agora eu tô pensando que, na verdade, eu podia estar escrevendo 3 livros. Eu podia estar escrevendo sobre a minha raiva, eu podia estar escrevendo sobre as coisas que eu falo, eu podia estar escrevendo o livro que eu tô escrevendo. E eu podia compilar as coisas que eu já escrevi. E ter um livro, então, na verdade, todos somos escritores, né? Sim. E todos somos palestrantes. E assim, a questão é... Cara, escrever acho que é difícil pra todo mundo. Acho que não tem ninguém que senta e fala, escrever é fácil. E principalmente pra mim, que já tendo passado por um mestrado, agora doutorado, eu tenho que escrever muito, sabe? E às vezes lidar com temas extremamente complexos. Mas que é engraçado, o jeito de escrever é diferente, sabe? O jeito que eu escrevo lá, o jeito que eu escrevo aqui é muito diferente. Lá eu sinto que eu escrevo tendo que raciocinar assim bastante, né? Tendo que
pensar em um zilhão de coisas. Excesso de senso crítico pra escrever. Aqui eu sinto que sai, entendeu? Tipo, flui, é quase como se fosse, sei lá, uma psicografia. Como se fosse uma criança. É muito engraçado, tipo, é um texto que só sai de mim, sabe? Psicografia eu acho que é uma forma perfeita de expressar. É. Parece que vem do além do pá. Aham, Nem parece exatamente. que passa pelo cérebro, só Não, desce só assim. desce, exatamente. Tipo uma coisa que vem de lá direto pra mão, mas não passa por aqui, só. E aí eu tento não inibir, sabe, esse momento quando ele vem. Porque esse momento de escrita aqui é muito diferente do que eu tô acostumado, né? Do que eu sou acostumado a escrever. Mas aí essa é a questão, né? Tipo, tem uma ignição, né? Tem um combustível, tem uma tristeza, quando eu tô mal, sabe? E aí, nesses momentos, eu do nada, caraca, eu acho que eu vou escrever. Aí eu pego, tipo, fuçando o texto. Aí eu fico, tipo, de onde isso veio, sabe? Então acho que não tem segredo assim na escrita, sabe? A escrita é uma coisa que, beleza, você pode treinar, você pode praticar. Inclusive uma crítica, né, que o Alvarenga fez na época, ele falou, por que você não revisita esses textos e refina eles e tudo mais? Eu não. Ele falou, os grandes escritores eles não escrevem assim, né? Tipo, senta, escreve um texto e pronto, tá pronto o texto. Você normalmente escreve o texto, volta lá, refina ele, muda, adapta. Aí eu falei, não, mas meu texto não é pra ser refinado, ele é pra ser do um jeito que... escritor médio. Tipo assim, eu falei pra ele, mas é porque assim, primeiro que eu não me vejo como escritor, e segundo que eu não quero que meu texto seja, digamos assim, lapidado. Eu acho que eu quero ele da forma bruta. Porque aquele momento que eu estava escrevendo, acho que eu sabia mais sobre esse texto do que agora. Naquele momento que eu escrevi, que eu fiz isso... Caramba, você falou uma coisa muito verdade. Caraca, velho. Nossa, no momento que a gente escreve, a gente sabe muito mais sobre o que a gente está escrevendo do que depois quando você tenta reler aquilo e racionalizar, sei lá. Revisar, não sei. Não te juro, tem texto não que até hoje eu leio. Tem texto até hoje que eu leio e falo, cara, foi eu que escrevi isso mesmo. Caraca, não parece que sou eu, sabe? E aí eu falo, pô, vou olhar isso com outros olhos depois e julgar como eu tenho que corrigir, como eu tenho que... Não, eu quero do jeito que tá. Eu acho que isso tem um peso, isso tem uma importância. Eu vou ficar refletindo 5 dias depois dessa conversa. 5 dias mesmo. Foi muito provocativo pra mim, eu tava precisando mesmo de fazer esse momento com o escritor. Pra mim, você é um escritor, porque você tem um livro. Não, gente, acho que pra ser escritor não é só ter um livro. É, um livro seu. Não sei, eu não sou muito dessa de... Meu marido falou, não, você agora é um escritor, tipo, né? Mesmo que você não assuma, você tá naquela fase, tipo, quando você percebe, cara, será que eu sou gay? Aquele homem é bonito mesmo? Eu tô achando ele bonito? Isso tá acontecendo, eu acho que você tá nessa fase ainda. Eu tô nessa fase de se assumir. Não me assumir ainda escritor. Você ainda tá incubado nessa questão, você ainda tá pra se assumir. Mas na minha cabeça você é um escritor, na minha cabeça você me deu uma aula muito boa hoje. Realmente. Caraca, me deu tapa na cara, velho. Que bom. Já viu aquela música do DJ Guga? Tomou só tapa na cara e saiu com a orelha quente? Eu tô assim. Eu tô assim. Muito obrigada por esses conselhos. Foi uma conversa, mas na verdade foram vários conselhos que eu recebi aqui agora. Eu preciso refletir sobre isso depois. Eu preciso discutir mais depois também. Com certeza. Você tem redes sociais? Tenho. Gostaria de divulgar suas redes sociais, /projetos, qualquer coisa que você queira falar para os meus inscritos? Bom, no Instagram, eu sou @Guilherme Birdwood. Lá às vezes eu posto, tem alguns textos meus, porque como eu disse, tirar fotos é uma paixão pra mim, né? Então tem vezes que uma foto me provoca muito, ao ponto de eu querer escrever. Então, alguns, acho que 1 ou 2 textos só daqui, eu já tinha publicado no Instagram.
Só que tem um tempo que eu me distanciei muito, assim, sabe, dessa questão de rede social, justamente por conta de eu ver essa certa falsidade de estar tudo perfeito, sabe? E hoje em dia eu não compro mais essa ideia. Mas sinta-se à vontade quem quer seguir lá. Tem Instagram, tem alguns textos, tem uns vídeos meu cantando também. Arrasou. Pessoal, muito obrigada por terem ficado até o final do vídeo. Quem ficou, até o próximo podcast. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.